Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Amálgama. Não guarde suas ideias. Senhoras e senhores, hoje faremos um paralelo entre o lançamento do joguinho Hollow Knight Silksong e essa questão de guardarmos ideias. Todo mundo tem seus planos, seus sonhos, seus objetivos, suas metas. Só que certos momentos da vida a gente acaba travando, a gente fica acumulando ideia, acumulando plano, acumulando planos mirabolantes, só que nenhum a gente coloca em prática. E por mais que uma ideia seja original, criativa, bem elaborada, se ela permanecer nesse campo, no campo das ideias, ela não terá valor algum. Não terá valor algum. O que adianta ter um bom plano, uma boa ideia, se ela continuar dessa forma? Ela não terá valor nenhum. Mas se pegarmos aí uma ideia meia boca, mas que foi implementada, essa ideia meia boca vai gerar algum efeito. Então, eu quero analisar esse lançamento do jogo, né? Que apesar de ser um jogo indie, teve um certo burburinho. Ele teve lá seus feitos. E eu queria analisar não tanto o resultado, né? Até porque, embora a gente planeje as coisas, né, a gente quer ser bem sucedido, obter êxito, mas a questão é que o resultado não tem garantia. E encarar o processo dessa forma deixa a jornada mais leve. Então vamos ao tema, discussão. Se você tiver alguma opinião, comente aí embaixo. Eu não joguei o jogo, mas eu queria analisar esse fenômeno, né, que é o Hollow Knight Silksong. Então vamos lá. Uma ideia, mesmo que ruim, mas colocada em ação, gera algum efeito. Vitória ou derrota, aqui eu coloquei vitória ou derrota, mas eu quero me referir ao resultado, é um detalhe que foge ao nosso controle. Para que algo caia nas graças do público, é necessário uma série de fatores: time de mercado, qualidade, preço, demanda e, para os mais supersticiosos, um pouquinho de sorte. O game Hollow Knight Silksong foi lançado no dia 4 de setembro de 2025 e foi um sucesso arrebatador, ao ponto de derrubar várias plataformas de games. Para se ter uma ideia, o jogo teve quase 600 mil jogadores simultâneos na Steam, e com certeza é um ponto fora da curva no que diz respeito a games indies. Porém, o que tem a ver um game de sucesso com o tema ideia? Já que o exemplo utilizado, no caso o jogo Hollow Knight Silksong, é a exceção que comprova a regra. Porque é o seguinte, senhoras e senhores, todos os anos saem centenas de jogos indies, aqueles jogos com menor orçamento, e um ou outro faz sucesso. Mas em vez da gente ficar só olhando o resultado, é importante a gente observar o processo, pois é a única parte que controlamos. Hollow Knight foi produzido por uma pequena equipe chamada Team Cherry, através de uma campanha no Kickstarter. Esse Kickstarter aí é uma campanha, uma vaquinha online. É quando os produtores apresentam um produto, se o público gostar, ele financia através de uma doação. Ou seja, não havia muitas pessoas envolvidas e o dinheiro era escasso. Porém, tal fato não impediu a implementação de uma ideia. Logo, o que era apenas um plano tornou-se um produto e, por fim, um sucesso. Veja bem, não há garantias. O ponto é que talvez você tenha uma ideia, e mesmo que boba ou sem importância, seria interessante colocá-la em prática. A gente não sabe, às vezes essa coisa metafísica, essa ideia que você acha sem importância, boba, seja o assunto do momento ser aplicada. Quem sabe o próximo Hollow Knight não esteja guardado ainda numa gaveta pegando poeira, só esperando para emergir. Pense nisso. É o seguinte, a equipe que produziu o Hollow Knight, ela é bem pequenininha. A base dela é formada por 3 caras, amigos, né, que tinham um sonho de produzir um jogo. Uma das características do jogo indie, por ele não ter
um orçamento alto, não ter grande investimento, é justamente isso. Os produtores trabalham com paixão. Normalmente quem se envolve nisso quer muito, porque não há garantia de sucesso. Até porque não tem aquele investimento todo em publicidade. Às vezes não está tendo aquela demanda, né? Aquela demanda pelo estilo de jogo que você vai lançar. Então, quem está nessa situação de produzir game indie tá por puro e simples amor. Ele quer muito fazer, e era o caso da Team Cherry. A gente pode perceber, até pelo design dos personagens, que é simples. É um inseto com espada. E no caso do jogo mais recente, a protagonista ela é um inseto que usa um alfinete como arma. Então a ideia é simples, só que bem aplicada. O Hollow Knight não foi a primeira materialização de uma ideia. Eles fizeram um jogo antes dele. Mas as bases estavam ali, os designs iniciais, né? Era um joguinho de matar inimigo, num plano... Não era 2D, você podia se movimentar em outras direções, mas a ideia, as bases do Hollow Knight já estavam ali, né? Principalmente o design dos personagens. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eles entraram nessa sem garantia nenhuma. Fizeram por puro e simples amor. E às vezes você tem uma ideia até mais original que a deles. Eu não estou falando só na questão de jogo. Às vezes o seu plano é mudar de país, ou montar um negócio, ou mudar de emprego, ou tentar uma nova carreira, mudar de cidade. E ficar só acumulando ideias não vai mudar nada. Às vezes a gente para pensar e pensa, mas a vida não há garantia. E pensar isso às vezes não desanima. Então se não há garantia, eu não vou mudar meus hábitos, eu não vou tentar procurar melhorar, porque, às vezes é só perca de tempo. A única garantia que nós temos é que se a gente não fizer nada, as coisas permanecerão como estão. E eu estava refletindo sobre o lançamento do Hollow Knight, porque é o seguinte, eu não joguei o primeiro, e se eu for jogar o segundo, eu acho que a lógica é que eu volte no primeiro para jogar ele. Mas a questão é o seguinte, eu não era o público-alvo. Mas como eu acompanho alguns canais de games, eu percebi que um joguinho indie, esse Hollow Knight Silksong, fez muito barulho. E os produtores meio que já sabiam que era um lançamento meio que garantido, fizeram outro movimento. O jogo já venderia bem de qualquer forma. E eles abaixaram o preço. Nos Estados Unidos, por exemplo, o valor do jogo ficou $20, bem abaixo do mercado. Até para um jogo indie ele ficou barato. E aqui no Brasil também a galera comemorou. O jogo está entre R$69, R$69,90, vai até R$110, dependendo da sua plataforma. Então o jogo, além de ser bom entre aspas, né? Não sei se você gosta de Metroidvania, mas o jogo foi bem implementado, as ideias que ele se propõe a fazer, ele é bem feitinho, ele é um Metroidvania, jogo 2D, e ainda saiu barato. Aí você vê que é o seguinte, o primeiro jogo precisou de financiamento, equipe pequena, claro que eles contratavam freelancers, né, porque, como eu havia dito, são 3 amigos que fizeram o jogo por amor e tal, fez um relativo sucesso, e o segundo jogo foi prometido há muito tempo. O lançamento recente, né, o Silksong, ele levou quase 7 anos para ser produzido. Eles fizeram com calma, era só para ser uma DLC, mas o jogo foi aumentando de escopo e eles decidiram lançar um novo jogo. A ideia é o seguinte, até uma ideia simples como fazer um joguinho de inseto, porque a gente vê aí, o design é simples, só que bem implementada pode gerar resultados. Como eu havia dito, às vezes você tem um plano aí na sua cachola que é até mais original. Eu não estou falando só de jogo, mas vamos supor que você tem a ideia de fazer um jogo. E talvez sua história é mais interessante, o design. E a gente percebe que infelizmente o mercado é saturado. Principalmente as grandes produtoras, elas não arriscam muito. Até porque elas investem muito dinheiro, então o retorno tem que ser certo, porque pelo valor que eles investiram, um insucesso pode causar prejuízo até o fechamento de um estúdio. Então os jogos indies,
normalmente é onde impera a criatividade. Eles podem arriscar, porque eles não têm, em tese não tem nada, né? Então a ideia é essa. Eu observei o sucesso do Hollow Knight Silksong e eu fiquei até comovido. Se você tem uma ideia, meu amigo, implementa. E se você gostou do vídeo, clica no gostei e se inscreva no canal. E também comenta, traz luz a essa discussão, porque eu achei muito interessante. Achei muito interessante mesmo. De qualquer forma, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.